Uma boa tarde a todos. Com muita satisfação que eu dou por aberta a nossa primeira reunião ordinária da Comissão de Direito Esportivo da OAB do Espírito Santo de 2022. E, de propósito, eu já abro aqui falando que eu escolhi essa data porque hoje é o Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e a Paz, instituído pela ONU. Então, acho que não há data melhor para a gente iniciar nossos trabalhos deste triênio. E eu quero dar as boas-vindas a todos, e por se tratar da primeira solenidade do ano, eu vou passar a palavra aos membros para que dê uma palavra para iniciar, e logo depois iniciamos as solenidades de praxe. Quero lembrar a todos que ao final faremos uma solenidade de posse, tá? E conto com a presença e participação de todos. Nesse momento, vou passar a palavra aos membros da diretoria. Em seguida, obviamente, vou passar ao nosso membro consultor e aos demais membros. Estejam todos muito bem-vindos, e doutor Vitor tem a palavra. Boa tarde a todos. Vou ser bem sucinto. Estamos aqui hoje abrindo os nossos trabalhos na comissão. É o segundo triênio que a maioria de nós estamos aqui, dos membros. Então, desejo um ano próspero e de muito trabalho em prol do direito desportivo, em prol do esporte capixaba e nacional a todos. E é isso aí, muito foco, muita garra, muito trabalho, e vamos continuar fazendo o trabalho bonito que a gente vem fazendo aqui na OAB. Bom trabalho a todos. Passo a palavra agora ao nosso secretário-geral, doutor Rony Pimenta da Fonseca. Boa tarde a todos. É um prazer, uma honra estar novamente inserido nessa comissão. Diante desse novo triênio, será vários desafios, porque pelo visto e o que foi realizado no triênio passado, a gente conseguir fazer algo a mais do que o triênio passado, realmente vai ser um desafio, e que a gente possa contar com a presença de todos, e que, se Deus quiser, a gente possa realizar bons trabalhos e colher bons frutos. Passo a palavra aqui para a nossa subsecretária, Ellen. Obrigada, doutor Rony. Boa tarde a todos. Fiquei muito feliz, muito satisfeita pelo trabalho desempenhado na última gestão. Não estive presente durante todo o triênio, mas ainda assim pude participar de bastante coisa, aprendi muito com todos vocês, sou extremamente agradecida e fico feliz, ansiosa, com grande expectativa para o que vamos fazer agora nesses próximos meses de trabalho. Então, gostaria de agradecer a presença de todos e me colocar à disposição para colaborar, para a gente crescer ainda mais o direito esportivo no Espírito Santo. Obrigada. Obrigado, doutora Ellen. Agora eu passo a palavra ao nosso membro consultor, professor Ângelo Luiz de Souza Vargas, que nos acompanha virtualmente de Portugal. Lá já sabemos que o horário está um pouco avançado, e mesmo assim ele sempre contribui com a presença dele e está aqui se fazendo presente. Muito obrigado, professor, seja bem-vindo. É a primeira vez que a Comissão de Direito Esportivo tem esse cargo de membro consultor, e eu acho que não poderia estar melhor representado com o senhor. Seja bem-vindo. Bom, muito boa tarde a todos. Logicamente, cumprimento a presidência em obediência ao ritual. O ritual é algo que se impõe na sociedade, sobretudo na nossa Ordem dos Advogados do Brasil. E, cumprimentando a doutora Hélia, eu cumprimento todos os demais colegas correligionários desta comissão. Eu me sinto muito honrado em ser membro consultor da Comissão de Direito Esportivo da Ordem dos Advogados do Espírito Santo, e espero que não seja um cargo apenas proforme, contemplativo, e que eu possa ter a oportunidade, doutor Gabriel, de efetivamente poder atuar, efetivamente podermos, eu como consultor, prestar
as necessárias consultorias quando houver dúvidas por parte dos colegas. Afinal de contas, eu tenho absoluta, total certeza, tendo em vista a juventude de todos, eu sou o decano entre nós. Eu tenho certeza que eu sou o decano entre nós e, obviamente, que a consultoria, desde a Grécia Antiga, já que hoje é o Dia Mundial da Atividade Física, desde a Grécia Antiga, o Conselho dos Anciãos, não que eu seja ancião, não, mas o Conselho dos Anciãos era sempre a primeira palavra antes de se requerer a justiça pretoriana, não é? Então, por que não recorrer aos mais velhos, àqueles que já têm um lastro? Isso não significa que eu terei sempre a certeza e a razão, mas que eu possa contribuir com base na ética, com base no conhecimento pregresso, e que eu não venha só tirar dúvidas e dar respostas, mas que eu tenha a oportunidade também de propor novas implementações para essa jovem comissão do direito esportivo. Muito obrigado, doutor Gabriel, muito obrigado a todos, Vitor, Rony, por ter me oportunizado estar entre vós. Nós que agradecemos, doutor Ângelo, é um grande prazer, tenho certeza que irá contribuir muito, e a ordem do dia, a propositura de matéria está sempre disponível e teremos o maior prazer em acolher vossas propostas. Passo agora a palavra para o doutor Bruno Rua. Boa tarde a todos. Quero dizer aqui da minha satisfação de retornar à Comissão de Direito Desportivo. Talvez eu seja um membro mais novo aí, que entrou na metade do ano passado, mais ou menos. Foi um prazer enorme ter participado das atividades da comissão. E retorno novamente com disposição, com dedicação, para que a gente possa ter mais um período aí, uma gestão de muito trabalho que rendeu muitos frutos, e que a gente consiga, né, superar como o Rony falou, né, um desafio, né, superar aquilo que já foi feito pela comissão durante os últimos 3 anos. Então, vamos colocar as mãos à obra e dedicação para a gente fomentar essa matéria que é tão apaixonante para nós, que é o direito desportivo. Obrigado. Obrigado, doutor Bruno. Passo a palavra à doutora Daniele Souza Pereira. Primeiro, eu quero até fazer uma menção especial. Eu conheço a Daniele há muito tempo, desde a época do TED. Daniele sempre me ajudou muito e ela sempre acompanhou os nossos eventos, os webinars, sempre comentava mais do que os próprios membros da comissão, né, dizendo que gostou muito, e ela me procurou no início do ano perguntando da comissão se ela poderia participar, porque ela sempre gostou do nosso trabalho. Então, eu quero te dizer, Dani, que a gente já nos conhece, eu vou quebrar um pouco o formalismo, para dizer que é um prazer ter você aqui, e é sempre muito bom ter pessoas que querem estar aqui. Seja muito bem-vinda e fique à vontade para propor matérias, para discutir e adentrar esse mundo do direito desportivo, que eu tenho certeza que, uma vez que entrou, nunca mais sai. Boa tarde a todos, agradeço a oportunidade de fazer parte, fico honrada. Como o Gabriel disse, eu sempre acompanhei o trabalho de vocês, acho muito bonito e é uma honra poder contribuir também, estou à disposição. Muito obrigado. Agora a doutora Eliara Vieira Brante de Matos tem a palavra. Boa tarde a todos. Me sinto muito honrada de fazer parte dessa comissão e me coloco à disposição para atuar da melhor forma possível nos trabalhos. Me coloco à disposição para qualquer situação que tivermos, para que possamos trabalhar juntos, com muita garra, muito foco, e juntos vamos continuar trilhando esses projetos, esses trabalhos que vamos desenvolver no decorrer do ano. E é isso. Obrigada. Nós que agradecemos. Agora o doutor Eric Alves Azeredo, que quase nos deixou, mas eu consegui segurar ele de última hora, porque não poderíamos perder uma grande mente do direito esportivo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gabriel.
Primeiramente, boa tarde a todos aqui presentes. É com muita satisfação que começamos mais agora um novo triênio e fico muito feliz até mesmo porque é a primeira vez que estou aqui presencialmente, né? Que ano passado eu acabei não conseguindo vir nas vezes que tivemos as reuniões. Então, é uma felicidade muito grande estar com todos vocês aqui. Espero que tenhamos muito sucesso, muito trabalho, muita dedicação. Obrigado novamente a você, Gabriel, por ter feito com que eu vi realmente a necessidade, a vontade de estar contribuindo um pouquinho com o direito desportivo aqui no Estado do Espírito Santo. Obrigado. Nós que agradecemos. Agora, o doutor Fabiano não se encontra presente. Doutor José Carlos Seulin Júnior, também de modo virtual. Boa tarde a todos. Saudando, antes de mais, o doutor Ângelo, né, que foi um prazer conhecê-lo ano passado, no nosso encontro. Grande figura, grandemente. Então, é um prazer estar aqui novamente. Presidente Gabriel, obrigado também pela deferência aí da realização da audiência virtual. Eu tenho uma audiência daqui a pouco com o Estado, né, e por publicação. E esperando aí contribuir bem mais aí esse ano, hein? Trabalhar em prol do direito esportivo aí, em conjunto, mãos dadas com todos e com a OAB do Espírito Santo, pessoalmente, né, que nos está abrindo mais uma vez as portas, né? Então, é isso aí. Obrigado, doutor José Carlos. O doutor Lucas Araújo Porto está ausente. Passa a palavra à recém-nomeada doutora Roberta Cristina Menezes. Seja muito bem-vinda também. A doutora Roberta já prestava um ótimo serviço junto à subcomissão e agora está aqui conosco como membro titular da comissão principal. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu quero agradecer a oportunidade de estar na comissão. Espero contribuir bastante para o crescimento do direito desportivo e não só, também poder aprender junto com essas mentes aqui, né? Então, muito obrigada. Perfeito. Ultrapassadas essas formalidades iniciais, eu vou dar oficialmente por aberta a nossa sessão, pedindo para que o doutor Rony proceda à leitura da ata da 9ª reunião ordinária de 2021 da nossa comissão. E, doutor Rony, era para ser lido também a ata da 10ª reunião, entretanto houve um pequeno problema e será adiado para a próxima, correto? Ok, perfeito. Fique à vontade. Vou ler a ata da 9ª reunião, da 9ª reunião ordinária da Comissão de Direito Desportivo, da OAB, realizada aos 23 dias do mês de novembro do ano de 2020. 21, né, no caso. Aos 23 dias do mês de novembro do ano de 2021, às 15 horas, no auditório da OAB Espírito Santo, reuniu-se ordinariamente a Comissão de Direito Desportivo da OAB, com a presença de seu presidente, Dr. Gabriel de Carvalho Costa, de seu vice-presidente, Dr. Vitor de Carvalho Stanzani, do seu secretário-geral, Dr. Rony Pimenta da Fonseca, da sua secretária-geral adjunta, doutora Ellen Lima Fante, e de seus membros, Dr. Bruno Rua Batista, Dr. Eliara Vieira Brent de Matos, Dr. Fabian Lima Sarlo Ramos, Dr. José Carlos Seulin Júnior, Dr. Lucas Araújo Porto, e ausências justificadas do Dr. Eric Alves Azeredo e doutora Luciene Viana de Araújo. O presidente cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão. Logo em seguida, o presidente determinou que o secretário-geral procedesse com a leitura da ata da 8ª reunião ordinária da Comissão de Direito Desportivo da OAB Espírito Santo do ano de 2021, que assim o fez. Após, a ata foi colocada em discussão e aprovada à unanimidade. Em seguida, o presidente entregou um certificado de homenagem a todos os membros da Comissão de Direito Desportivo em nome da OAB Espírito Santo, pelos trabalhos, projetos, estudos e debates realizados durante o triênio 2019-2021. Após a solenidade, como de praxe, o secretário-geral efetuou a leitura dos avisos da fase do expediente, na seguinte ordem. Primeiro aviso. Gabriel informa que está acolhendo a justificativa de ausência da 8ª reunião ordinária da Comissão de Direito Esportivo da OAB de 2021, apresentada por Eric Alves Azeredo. Segundo aviso, Gabriel informa que convidou a Comissão de Igualdade Racial
da OAB Espírito Santo para participar do grupo de trabalho criado para organizar o evento sobre racismo no esporte. Terceiro aviso, a Comissão de Igualdade Racial da OAB Espírito Santo informa que indicou o seu presidente, Sávio Andrei Faustino Eustáquio, para compor o grupo de trabalho criado para organizar o evento sobre racismo no esporte. Quarto aviso, Gabriel informa que convidou a Sociedade Brasileira de Direito Desportivo e o Grupo de Estudos de Direito Desportivo da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro para participarem do grupo de trabalho criado para organizar o evento sobre racismo no esporte. Quinto aviso, a Sociedade Brasileira de Direito Desportivo, SBDD, informa que designou as pessoas de Desirê Emanuele Gomes dos Santos e Igor Maffei Bellini para compor o grupo de trabalho criado para organizar o evento sobre racismo no esporte. Sexto aviso, o Grupo de Estudos de Direito Desportivo da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, GED, informa que designou as pessoas de Luiz Felipe Dias André e Jéssica Nizembal Bellini para compor o grupo de trabalho criado para organizar o evento sobre racismo no esporte. Sétimo aviso. Gabriel informa que o evento Racismo no Esporte, que seria originalmente designado para o dia 19 de novembro de 2021, precisou ser adiado por questões técnicas, devendo ser remarcado para outra oportunidade. Oitavo aviso. Gabriel informa que a 10ª reunião ordinária da Comissão de Direito Desportivo da OAB de 2021, originalmente designada para dia 14 de dezembro de 2021, terça-feira, às 15 horas, foi remarcada para a data de 7 de dezembro de 2021, às 15 horas. Nono aviso. Luciane Viana de Araújo informa que não poderá comparecer à 9ª reunião ordinária da Comissão de Direito Desportivo da OAB de 2021, por motivos de saúde. 10º aviso, Gabriel informa que está acolhendo a justificativa de ausência da 8ª reunião ordinária da Comissão de Direito Desportivo da OAB do ano de 2021, apresentada por Luciene Viana de Araújo. 11º aviso, Eric Alves Azeredo informa que não poderá comparecer à 9ª reunião ordinária da Comissão de Direito Desportivo do ano de 2021, em razão de se encontrar em viagem fora do estado do Espírito Santo. 12º aviso, Gabriel informa que está acolhendo a justificativa de ausência da 9ª reunião ordinária da Comissão de Direito Desportivo do ano de 2021, apresentada por Eric Alves Azeredo. 13º aviso, Gabriel informa que necessitará de mais prazo para elaborar o edital, objetivando a confecção de um Código Brasileiro de Justiça Desportiva comentado, a ser organizado pela Comissão de Direito Desportivo da OAB, bem como informa que o referido documento será concluído e apresentado até a 10ª reunião ordinária da Comissão de Direito Desportivo do ano de 2021. Após a leitura dos avisos, o presidente pediu para fazer uma menção especial ao GED, da UFRJ, que presenteou a OAB com várias obras do direito desportivo para sua biblioteca. Ressaltou que todas as obras foram com dedicatória à própria OAB Espírito Santo. Dentre as obras estão Direito Desportivo, Diversidade e Complexidade, Direito Desportivo e Conceito Hipermoderno, Direito Desportivo, os contornos jurídicos da ludicidade, Direito Desportivo, uma disciplina autônoma, esportes e o direito, bioética, impactos da pós-modernidade, revistas jurídicas, Jus Sportivus, edição 2, 3 e 6. O presidente ressaltou que a Sociedade Brasileira de Direito Desportivo também fez doação de livros e revistas como Sociedade Brasileira de Direito Desportivo, Estudos em homenagem ao professor Ângelo Vargas, revistas da Sociedade Brasileira de Direito Desportivo, edição 2019 e 2020.
Logo em seguida, o presidente sugeriu uma moção de aplauso ao GED, o FRJ, e solicitou que algum membro da comissão fizesse uma mensagem de agradecimento em nome de toda a Comissão de Direito Desportivo. A doutora Ellen se prontificou em preparar uma mensagem de agradecimento. Em seguida, iniciou-se a fase da ordem do dia, que ficou organizada da seguinte forma. Primeiro, proposta do evento de encerramento dos trabalhos da Comissão de Direito Desportivo referente ao triênio de 2019 e 2021. Autores, Eliara e Gabriel. Dr. Gabriel informou que, em conversa com o Dr. Eliara, resolveram propor aos membros da Comissão de Direito Desportivo a antecipação da reunião ordinária do dia 14/12 de 2021 para o dia 7/12 de 2021, que será realizado a última reunião do ano de 2021 e, logo em seguida, realizada uma confraternização junto com os membros da comissão. E no dia 15/12 de 2021, será realizado um evento de comemoração dos trabalhos realizados pela comissão durante o triênio 2019 e 2021. A ideia é que no dia do evento seja apresentada uma retrospectiva dos trabalhos realizados e resultados alcançados durante o triênio pelos membros da comissão. Também foi dado a ideia de convidar o professor Ângelo Vargas para abrir o evento de forma presencial. Dr. Vitor pediu a palavra, deu a ideia de convidar um palestrante para representar cada ano do triênio, sendo doutora Desirê Santos para palestrar, representando o ano de 2019, Dr. Maurício Correia para o ano de 2020 e Dr. Ângelo Vargas para representar o ano de 2021. Foi dada a ideia de, após o evento do dia 15/12 de 2021, ser feito um jantar de comemoração. Dr. Fabian se prontificou de reservar um restaurante e ver seus custos. Também ficou decidido e aprovado pelos membros que os convidados vindos de fora do estado para palestrar não vão pagar o jantar, sendo o custo dos palestrantes rateados por todos os membros que compõem a Comissão de Direito Desportivo. Todos os advogados que já foram membros da Comissão de Direito Desportivo durante o triênio 2019-2021 vão ser convidados para o evento. O presidente colocou o tema do evento e sua organização em votação e foi aprovado à unanimidade. Segundo, criação de campanhas de valorização da advocacia desportiva. Continuação. Autor, Rony. Rony explicou que a ideia de valorizar o advogado desportivo seria fazer uma campanha junto às federações de esportes estaduais, onde seria feita uma espécie de revisão de seus estatutos, apontando as lacunas que estão em desconformidade com a legislação desportiva, pois dessa forma seria uma forma de valorizar e mostrar a importância de ter um profissional com este conhecimento em legislação desportiva dentro das federações. Dr. Vitor pediu a palavra, falou que a campanha deveria ser mais abrangente e voltada para a advocacia, mostrando aos advogados que ainda não conhecem a matéria que existe um amplo campo de trabalho para atuação. Dr. Lucas pediu a palavra, falou que o ideal seria a realização de campanhas audiovisuais, que fez palestras em faculdades e os estudantes de direito se interessaram muito pelo tema. Dr. Gabriel pediu a palavra, informou que o primeiro trabalho realizado em 2019 para a valorização da advocacia desportiva foi a criação de uma tabela de honorários e frases para serem divulgadas nas redes sociais sobre o advogado que milita na área. Também ressaltou que devemos ter cuidado a fazer campanhas para analisar a situação jurídica das federações, para não parecer uma assessoria jurídica gratuita às federações e, dessa forma, comprometer a oportunidade de atuação de um advogado da área do direito desportivo. Vitor pediu a palavra, informou que durante os convênios de algumas federações junto ao Tribunal de Justiça Desportivo Unificado, muitas federações perguntam se estão em conformidade com a lei e responde aos representantes das federações que o ideal seria eles consultarem um advogado da área. Dr. Gabriel informou que esteve conversando com o presidente da comissão que cuida dos direitos dos animais
e propôs um projeto de parceria entre as duas comissões. Deu como exemplo a adoção de animais ser divulgada por atletas. Ou seja, durante o campeonato estadual de futebol, cada atleta entrar em campo segurando um animal para adoção. Os membros gostaram da ideia e o Dr. José Carlos ficou responsável por fazer contato com a Comissão de Direitos dos Animais e aprimorar as conversas. Após vários debates, foi decidido que a valorização do advogado de direito desportivo vai começar através de campanhas de frase, que será enviada a todas as federações de esporte, ficando responsável pela confecção das artes e frases o Dr. Lucas e o Dr. Fabian, tendo início no ano de 2022. Terceiro, elaboração de um plano de ação visando a criação de comissões de direito desportivo nas subseções da OAB Espírito Santo. Continuação. Autor, Gabriel. Dr. Vitor pediu a palavra, informou que a reunião anterior já havia sido dividida em algumas cidades para a criação das comissões. Ressaltou que recentemente houve eleições nas subseções e houve troca de presidentes e que seria prudente realizar o contato de criação de novas comissões de direito desportivo com os novos presidentes empossados. E sugeriu baixar o tema de pauta, deixando para ser discutido no ano de 2022. Concordaram em baixar o tema e rediscutir o tema no ano de 2022. Quarto, assuntos gerais, não houve assuntos gerais. Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Espírito Santo, Comissão de Direito Desportivo do Espírito Santo. Ao fim, o presidente da comissão agradeceu a presença de todos, deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Dr. Rony Pimenta da Fonseca, lavrei a presente de ata. Os trabalhos foram encerrados às 18h02 do dia 23 de novembro de 2021. Quero pedir desculpas, antes de passar a palavra para o presidente, de não estar aqui com a ata da 10ª reunião, mas eu me atrapalhei. E eu prometo que na próxima reunião eu vou ler ela. Obrigado, doutor Rony. Eu coloco a ata em discussão. Não havendo discussão, coloque em aprovação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada como se encontra. Doutor Rony, poderia passar para a fase do expediente, por favor? Fase do expediente não é expediente. Alguém gostaria de dar alguma informação nesse momento? Não havendo, eu vou passar rapidamente. Como eu já informei aos demais membros, eu organizei a nossa tabela, né, de calendário anual de reuniões. Nós vamos ter 10 reuniões ordinárias. Tá? Dessa vez não vão ser as terças-feiras, vão ser as quartas-feiras. Fiz o calendário baseado também observando a Copa do Mundo, que vai ter. Levei em consideração também que nós teremos aqui em parceria com o GED da UFRJ o curso da Justiça Desportiva, então fiz de tudo para que não coincidissem as datas, e também teremos aqui no Espírito Santo um evento da SBDD em setembro, também organizei a agenda toda para encaixar nesse sentido. Então, eu identifiquei que fosse melhor, e no mês de agosto nós teremos 2 reuniões, uma na primeira semana do mês e uma última na última semana do mês, porque geralmente nós temos 10 reuniões ordinárias e a gente começa em março. Esse ano, por algumas questões de organização da própria OAB do Espírito Santo, a gente começou em abril. Então, para não perder esse número, sendo que no último triênio a gente fez 30 reuniões ordinárias, eu acredito que a gente deve manter aqui o mesmo trabalho de 10 reuniões ordinárias, lembrando que são apenas uma por mês, apenas uma questão de encaixar calendário. Eu gostaria também de fazer algumas deliberações nesse momento. Gostaria de fazer para o doutor Bruno e para o doutor José Carlos, no sentido de que são conselheiros. Nós temos aqui em pauta a questão dos honorários, da tabela de honorários advocatícios. E desde o nosso primeiro ano nós aprovamos uma matéria, uma proposta de honorários para a advocacia desportiva, e isso desencadeou até em outras comissões o desenvolvimento
para que todas atualizassem. E isso acabou que nós ficamos sem até hoje uma tabela de honorários. Então, eu gostaria muito, não sei se vocês têm alguma informação que eu não tenho, se tivesse alguma coisa para conversar junto aos outros conselheiros, tentar colocar isso em pauta e tentar acelerar, porque é um processo importante, principalmente agora que a atuação voltou para valer nos tribunais e tem muitos advogados necessitando, principalmente na esfera da advocacia desportiva. Então, se puderem dialogar, eu gostaria de despachar isso com os senhores que são conselheiros estaduais para a gente acelerar esse processo. Bruno, tem a palavra. Então, presidente, eu me recordo, eu participo também de outra comissão e eu substituí o presidente da Comissão de Advocacia Pública numa primeira reunião que teve sobre esse tema. Foi passado para todas as comissões elaborarem as suas propostas de honorários para a tabela a ser formatada. Realmente, depois dessa reunião, eu não tive mais notícia do andamento dessa proposta. Eu posso, né? Eu conversei com o Dr. Vitor Massante, que à época tinha ficado responsável por coordenar essas alterações das outras comissões, e ele me disse que isso estava para ser votado. E eu acho que agora nós temos ter 2 membros da nossa comissão que são conselheiros, eu acho que ajudaria e facilitaria acelerar. Se puder fazer isso, eu agradeço. Não, claro, muito. Podemos, né, procurar maiores informações a respeito desse tema aí, para saber em que andamento está. Realmente, não, até a última reunião do ano passado, até a última reunião até do conselho desse ano, isso ainda não foi votado. Perfeito, perfeito. Então, se puderem fazer isso, eu agradeço. Estou deliberando isso para vocês. Senhor secretário, eu estou deliberando para o senhor o levantamento das atas do triênio, até porque nós vamos fazer aquela prestação de contas que a gente conversou da última vez. Seria importante saber quais que tem, talvez conversar com o setor de comissões para ver quais que estão faltando, porque está com alguma lacuna. Como a gente acabou entrando nesse período de pandemia, de fazer virtual, algumas atas ficaram perdidas. Eu acho que seria importante ter aqui nos anais da casa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu anotei aqui. Isso aqui são anotações que eu acordei de madrugada e não consegui dormir pensando nos trabalhos para fazer e fui anotando, mas não há mais nada. Vou passar para a fase da ordem do dia para a gente começar a deliberar. Ordem do dia. 1. Criação de uma resolução pela OAB Espírito Santo, determinando que as reuniões ordinárias da Comissão de Direito Desportivo da OAB, designadas para o mês de abril, sejam realizadas preferencialmente no dia 6, em homenagem ao Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e a Paz, instituída pela ONU. Autor, Gabriel. Prezados, como eu abri o... Ah, perfeito. O doutor José Carlos mandou uma mensagem no chat. Eu não consigo ler mensagem, então, quando for possível, ou encaminha no grupo para a gente ler, mas ou pede a palavra, levanta aquela mãozinha automática do Zoom e fala, porque é mais fácil. Eu não consigo ler da onde a gente está aqui. Gabriel, então, porque eu tinha levantado a mão, aí você continuou a palavra, aí eu preferi não atrapalhar. Tá? Não, perfeito, sem problema algum. Só registrando, né? Eu vou conversar com o doutor Bruno para que a gente faça uma frente aí interna em prol dessa pauta, que eu acho que é muito importante mesmo, considerando até o movimento, né, que está tendo dessas SAFs. Eu acho que o Estado do Espírito Santo vai ser um bom celeiro aí para as SAFs, tá? E dentro em breve. A gente espera trazer isso aí. Então, que os advogados que militam na área do direito esportivo merecem essa deferência aí. Perfeito, obrigado, doutor José Carlos. Doutor Vitor pediu a palavra. Doutor Zé Carlos, doutor Bruno, se de repente ainda tiver algum entrave com relação a outras comissões, que de repente se inclua provisoriamente a do direito esportivo na tabela atual da OAB, até que se atualize ela de maneira geral, de maneira sistêmica, até porque nossa tabela tem até, de repente, fosse o caso até de fazer uma breve revisão, porque ela é uma tabela de 2019 que nós fizemos, né? Então, a gente, de repente, faz uma revisão para a próxima reunião na tabela e tenta incluir, pelo menos provisoriamente, sem ter que esperar os demais assuntos, porque já são 3 anos de aguardo, né?
Perfeito, doutor Vitor, excelente ponderação. Quem puder aceitar o doutor Ângelo, ele está aguardando na sala de espera do Zoom. Bom, com relação a esse item, deixa eu só aceitar o doutor Ângelo, que aí a gente começa a falar. E se ele quiser deliberar também, ele ouviu desde o início. Pronto, foi aceito novamente. Bom, o projeto ele propõe uma criação de uma resolução pela OAB do Espírito Santo para que pelo menos as reuniões daqui para frente da Comissão de Direito Esportivo, elas sejam realizadas, que sejam em abril, sejam realizadas no dia 6, independente de qual dia da semana que for, em homenagem ao Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e a Paz, né? Um dia esse que foi instituído pela ONU em 2013, e hoje é o dia também do esporte, como muito bem mencionou o professor Ângelo, e a minha ideia é que a gente possa fazer aqui essa união, ser algo simbólico, até porque trabalhamos para isso. O direito desportivo, ele tem tudo a ver a promover a paz, né? Eu acho que o desporto tem a função social que nós temos que preservar, e uma função social dessa é educar, interagir com a sociedade, trazer para o povo. O esporte salva vidas, e isso a gente tem que fazer com regulamentação de leis, e nós, profissionais do direito esportivo, principalmente nós, advogados, temos esse dever. Então, eu acho que seria algo simbólico, seria algo importante, e tem que ser através de resolução para que todo ano, quem é que seja, porque pode ser que o Gabriel não esteja mais aqui na presidência, o Vitor, o Rony, a Ellen, e a gente sempre manter isso. Então, eu sugiro que seja através de resolução, até porque fica registrado também aqui na casa que nós, da Comissão de Direito Esportivo, temos também essa ideia e entender o que nós vamos fazer e por que nós estamos fazendo essa resolução. Então, eu abro aqui para discussão desse projeto. Aquele que quiser se manifestar pode ficar à vontade. Não há ninguém? Não havendo ninguém, eu coloco em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Item aprovado. Senhor secretário, por favor, proceda à leitura do item 2. Item 2, criação de uma resolução pela OAB Espírito Santo, determinando que, nos eventos de cunho científico, acadêmico, sejam eles de pequeno, médio ou grande porte, organizados, promovidos por qualquer órgão da OAB Espírito Santo, seja concedido um espaço para ser abordado algum tema relacionado à matéria de direito desportivo, observando a correlação multidisciplinar entre as áreas envolvidas. Autor, Gabriel. Senhores, essa é uma discussão que eu tive, discussão favorável, obviamente, não foi nenhuma briga, com a doutora Flávia Zanini, presidente do SBDD, que ela disse uma vez que deu uma aula para pessoas na área trabalhista, mas que nunca tinham ouvido falar em direito desportivo. E aí ela me chamou uma atenção especial, acho que o professor Ângelo estava presente nessa reunião, e eu falei, isso é verdade, as outras áreas não sabem do direito desportivo, apesar dessa correlação multidisciplinar. Então, o interessante seria que, a partir de agora, toda vez que fossem realizar um evento de direito empresarial, pela comissão aqui empresarial, abrisse uma oportunidade para que se falasse sobre SAF, para que se falasse sobre qualquer questão relacionada à criação de associação, se fosse no direito do trabalho, a questão de contrato desportivo, para que a gente pudesse ir incluindo. Seria uma norma de inclusão da matéria do direito esportivo a fim de fazer a promoção dela aqui no Espírito Santo e para que a gente possa interagir da melhor maneira com as demais comissões, para que elas saibam também que existe o próprio direito esportivo e que tem essa multidisciplinaridade. Eu acho que é uma forma da gente avançar e demonstrar para os advogados que existe isso. É uma coisa que eu acho engraçada, que lá fora eles sabem da nossa Comissão de Direito Esportivo, mas aqui dentro poucos sabem. E isso é estranho. E a gente tem que trabalhar para corrigir isso, a gente tem que trabalhar para apresentar isso para eles. Então, seria, ao meu ver, uma medida muito importante,
Tem que ser também por resolução, é igual aquela questão das mulheres que tem que ter um número X para cada evento, é uma forma de incluir. É como se a gente estivesse colocando cotas do direito desportivo, falando aqui de uma maneira mais simplória, mas para que a própria matéria do direito esportivo seja desenvolvida e vista em outros lugares, para que a gente possa chegar. Houve um evento grande de direito do trabalho ano passado, que aconteceu no TRT aqui da 17ª região, e nada se foi dito, por exemplo, nenhuma matéria, nada, nenhum dos painéis de vários que tiveram, nenhuma sobre direito desportivo, nada, nenhuma sobre contrato. Ou sobre jornada de trabalho, adicional noturno, que é algo que se discute tanto, nada, absolutamente nada. Então, eu acho que a gente precisa fazer isso e tem que ser por meio de resolução também, como eu disse, para deixar algo firmado e para que não se perca no tempo. Então, é o que eu tinha a dizer sobre isso e abro para a discussão dos demais. Pelo que eu entendi, é o seguinte, qualquer evento que for feito pela ordem teria algo relacionado ao direito desportivo? Seria isso? Seria mais ou menos isso. Se ele vai fazer um evento, ele poderia nos dar a oportunidade de nos comunicar, faremos um evento de direito empresarial com 10 painéis. Vocês querem dar oportunidade, pelo menos, dar oportunidade para a comissão se manifestar. Vocês querem um painel para poder falar sobre se é direito empresarial, sobre SAF, que agora está tendo? Seria mais ou menos isso. Eles concederiam um espaço neste evento para falar sobre direito esportivo. E sabendo com antecedência, eles podem se organizar que tem que ter um painel a mais. E só retirando mais uma dúvida, porque essa situação aqui ela é perfeita. É uma divulgação assim imensa, que a gente vai ter por várias áreas, né? O seguinte, essa determinação, ela seria um procedimento de forma sine qua non para que o evento possa acontecer? Pela resolução, sim, é obrigatório Então, ofertar, é obrigatório ofertar para a Comissão de Direito Esportivo uma vaga, vamos dizer assim. A comissão pode falar, não queremos participar. Okay. Ou sim, queremos participar. Então, para ter o evento, tem que ter pelo menos um espacinho, um painel que seja para falar sobre um assunto desse. Então, sempre que tiver um evento, é como se fosse obrigatório ser convidado, ter algo sobre direito esportivo. Exato. Salvo quando não haja algo, quando não haja convidados, quando a comissão, no caso, se recusa. Seria isso? O rejeite. Também não dá para exigir no evento de direito de trabalho a comissão indicar de direito criminal desportivo, né? Também tem isso. Tem que estar correlato. Tem que ter, até para que a gente possa demonstrar essa questão do direito desportivo multidisciplinar. Okay. Só para ver se ficou claro. Então, seria para qualquer evento, não necessariamente empresarial. Sim, qualquer evento, seja direito de trabalho, empresarial, semana da advocacia, encontro dos advogados, tributário desportivo, previdenciário desportivo, que seja uma matéria, previdenciário desportivo, trabalhista desportivo, empresarial desportivo e por aí vai. Dentro de qualquer assunto, dentro de qualquer evento que a OAB vai realizar, abrir um espacinho para que dentro daquele tema a gente possa expor alguma coisa em que aquele tema converse com o direito esportivo. Perfeito. Gabriel, aí ficaria a critério da gente, né, da nossa comissão, decidir se vai participar ou não. A gente elabora uma minuta assim, e entrega para o presidente, obviamente. Seria oferecido, né, a participação, e aí a gente decidiria se... Eu acho que isso seria uma coisa importantíssima para a gente começar inclusive, a conversar entre comissões, porque aqui, apesar de algumas quererem falar, às vezes não há essa conversa. E seria exatamente isso, oferecer a nós, dar essa oportunidade para que a gente tenha isso. Foi exatamente isso que você perguntou, não foi, Bruno? Desculpa, Rony. Não. Exatamente isso, seria oferecido e aí ficaria a critério da comissão decidir se participa ou não. Exato. Não seria uma imposição, assim, obrigatoriamente vai ter que ter... Seria uma sugestão obrigatória. Eu num pensamento rápido aqui, diferença. Quando eu vi as matérias, né, que eu estava pensando, eu até pensei, menos a criminal, mas a criminal sim, porque pode ocorrer alguma coisa. Nós estamos fazendo o relatório que vai estar, a doutora Eliara está quase pronto o relatório sobre as delegacias criminais, que está praticamente pronto o relatório, então também tem. Sim. Por exemplo, uma discussão importante é a lesão corporal no âmbito do desporto. Eu fui consultado até um dia desse por um cliente perguntando qual é o limite da lesão que aconteceu dentro do tatame, por exemplo.
Tem essa, é importante, por exemplo, Sim. discutir isso. E as pessoas não ligam essa correlação de A- matérias. Até porque aqui não tem o juizado do torcedor, né? Exato. E ali Ainda tem não, né? comissões, Ainda não. Ele está, inclusive, quem não consultou, apenas sem delongar muito, ele já está no Tribunal de Justiça Desportiva, foi o relatório elaborado pelo Dr. Eric, e ele está na análise do CNJ, para atender requisitos, ele atende esses requisitos e tudo mais. Então, está bem avançado. Eu acho que a gente deve verificar agora uma possibilidade de conversar sobre esse tema junto ao tribunal. A gente tem que ver um outro lado aí. Bom, Alguém mais gostaria de se manifestar? Não? Posso colocar em votação? Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. item 3. Criação de uma conta no Instagram para a Comissão de Direito Desportivo da OAB Espírito Santo. Autor, Gabriel. Nós já conversamos muito sobre isso e nos primeiros anos, como houve uma alteração de gestão e tudo mais, houve um pedido para não se ter contas separadas, para que não se perdesse o controle de publicação, de mídia e tudo mais. Ano passado, a gente teve um projeto que era muito bom, que foi aquele de publicar matérias. Vocês se lembram que a Ellen até estava controlando, quem entregava, a ideia de criar, e aí até saiu por parte do pessoal que cuida, né, da área, dizendo que não tinha como fazer isso sempre só de direito esportivo, que ia misturar muito no Instagram, que era da ordem, então ia ficar um negócio mais específico, ia sair da gente, não ia ficar para todos. E a gente acabou tendo que suspender esse projeto. Se a gente tivesse um Instagram nosso, a gente conseguiria estar fazendo essas publicações. E fazendo algumas pesquisas, eu verifiquei também que existem outras comissões que têm Instagram. Aqui da própria casa, várias outras de direito esportivo têm, e considerando que é uma matéria muito especial e que a gente precisa levar a conhecimento que ela existe para outros advogados, e ouvindo de outros advogados, salvo engano, a própria Roberta, quando ela entrou na subcomissão, ela até falou, eu não sabia que tinha, seria legal criar um Instagram, porque o Instagram hoje é um grande meio de conversar com as pessoas, principalmente as pessoas mais jovens. Eu acho que seria interessante ter essa conta para a gente divulgar lá e conversar lá, porque quando a gente coloca para os próprios membros divulgar, dificilmente alguém divulga às vezes lá no Story, e eu acho também que ninguém precisa ficar procurando, botando na sua página para ficar fixo lá. Eu até compreendo isso, mas jamais vou exigir algo diferente. Então, acho que se a gente tiver uma conta, a gente vai atingir mais advogados, a gente vai atingir mais o Espírito Santo. Eu incluí esses itens na ordem do dia, nessa ordem, porque eu acho que uma coisa está ligada à outra, para que a gente possa ir promovendo também o direito desportivo e os trabalhos da própria comissão para todos os advogados. Então, essas são as minhas considerações sobre essa matéria, e eu coloco em discussão para quem quiser comentar sobre o assunto. Eu acho isso muito válido. Eu fui uma das pessoas que falei que eu achava que era interessante. Eu vi que existiam mesmo, estava até verificando aqui, eu tinha encaminhado o doutor Gabriel, que eu vi que existe conta de comissão daqui do Espírito Santo, e eu acho que é uma forma de promover o direito esportivo como um todo, os trabalhos da comissão, até mesmo de forma individual, cada um aqui, para valorizar os nossos trabalhos, os nossos desenvolvimentos. Então, desde que a gente coloque faça como se fosse um regulamento daquilo que vai ser trabalhado ali, né, para poder também não perder alguns limites, mas eu acho importante, sim, ser realizada essa conta. Agora foi. Então, nesse tema, doutor Gabriel, até a gente já conversou bastante sobre isso. A nossa comissão, até fora mesmo do Estado, né, ela é muito comentada. O pessoal pergunta sempre, e sempre para mim, especificamente, aonde eu posso ver publicação, aonde eu posso ver mais, se conhecer mais sobre a comissão. Então, mais do que nunca, eu tenho certeza
da situação ser super importante para a gente poder divulgar mesmo o nosso trabalho aqui e dar publicidade, né? Até porque a gente realmente, em termos de comissão, o trabalho é muito bem feito, temos publicação de trabalhos realizados, enfim. Eu acho que isso realmente chegou no momento exato e importante para a nossa comissão aqui. Mais alguém? Com certeza. Por falar nisso, me desculpe pelo ato falho, né? Não apresentei aqui a doutora Débora. É um grande prazer você ter aqui, estarmos com você aqui com a sua presença e gostaríamos muito da sua contribuição, sempre. Obrigada, boa tarde a todos. Eu sou membro, secretária da Comissão de Mediação e Arbitragem daqui do Estado. E sobre essa questão, a gente teve um grande embate com a OAB no final do ano passado, porque a gente queria criar também e eles nos impediram. Então, assim, a desculpa que eles nos deram foi que as comissões que já têm o Instagram foram feitas antes de uma resolução que proibia os outros criarem, independente. Então, assim, eu acho que a gente pode começar também a batalhar juntos nesse ponto, porque a nossa comissão também tem o interesse de divulgar a mediação, né, aqui no Estado, que é pouco difundida, a arbitragem, que é pouco difundida. Então, a gente também está nesse caminho aí de querer criar. Ótimo, eu acho que a gente pode se unir, porque a própria mediação, apesar de já estar em vigor no Brasil desde 98, não é? Que foi a aprovação da lei, ela ainda não pegou tanto quanto deveria, e a mediação tem tudo a ver também com o próprio direito esportivo, né? Mediação e arbitragem. Eu acho que a gente pode justamente conversar para colocar isso em prática. Esse é um assunto, né? Essa é uma matéria bem específica que precisa dessa divulgação. Gabriel? Não, só minutos, já vou passar a palavra para você, doutor José Carlos, é mais no sentido de não divulgar o trabalho da questão aqui exatamente, mas é divulgar o próprio direito esportivo no Estado do Espírito Santo, né? Pois não? Acho que a doutora Débora, né, que falou antes de mim aí, o ano passado ela falou que teve algum embate. Na verdade, a coordenação das comissões é que vetou qualquer criação de qualquer Instagram que já não existia. A Comissão de Direitos Sociais é uma que trabalha muito bem essa matéria. A Comissão de Proteção aos Animais tentou criar, e aí houve alguns óbitos. A Ellen até falou interessante, criar algumas regras, para saber o que é publicado com a mediação, mas agora, com a alteração do coordenador, pode ser interessante levar um pleito conjunto, viu, doutor Gabriel e doutora Débora, de todas as comissões. Eu acho que é um anseio de todas. As comissões do Rio de Janeiro, quase todas têm Instagram. Minas Gerais, diversas comissões têm Instagram. Então, eu acho que, inclusive, é uma forma de propagar o trabalho, sim, da comissão, mas o próprio trabalho da própria OAB, né? Isso valoriza o trabalho da OAB. Então, eu acho que pode ser um pleito em conjunto aí com diversas comissões. Tá? Eu acho que é uma bandeira que está todo mundo ansiando por ela. Não, já tinha falado com o presidente antes, né? Que era um anseio, eu sempre falei nisso, em questão de divulgação, acho muito importante, até porque, igual o Zé Carlos falou ali agora, em divulgação, não sei se foi o Eric que falou, dos trabalhos da OAB, a casa vai estar mais aberta, porque vai dar ampla publicidade, né, ao público em geral. Então, vai ser muito fácil as pessoas acessarem essas comissões através do Instagram, porque, às vezes, o cidadão comum ele se sente desprestigiado, ele olha a casa, mas como uma casa em comparação com o judiciário, uma casa fechada, onde só entra advogados. E, desta forma, ela vai ser aberta, ela vai simplesmente falar para o público em geral, olha, nós estamos aqui produzindo conteúdos e, como a doutora Ellen falou, lógico que provavelmente vai ter um moderador, deve ter algo como acontece hoje nos grupos de WhatsApp, direcionados até pela própria casa, né? Você pode postar coisas pessoais e provavelmente no Instagram vai ser a mesma coisa, procedimentos, vai dar publicidade a outros fatos, né, relevantes ao direito esportivo e as outras comissões também que aderirem a isso. Eu sempre falei com ele hoje, perfeito esse tema, se for aprovado, lógico que vai ser aprovado aqui pela gente, se chegar à diretoria
e eles entenderem dessa forma, que vai entender provavelmente, é formidável. Mais alguém gostaria de se manifestar? Doutor Fabiano levantou. Posso colocar em votação? Matéria está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 3 matérias já unanimidade. Parece que o Rony está prevendo que qualquer coisa que entra aqui é aprovado, hein? 4º item, por favor, doutor Rony. Item 4. Aprovação do termo de convênio acadêmico entabulado entre a Comissão de Direito Desportivo da OAB do Espírito Santo e a Comissão Nacional de Direito Desportivo da Associação Brasileira de Advogados, ABA. Autor, Gabriel. Prezados, desde o final do ano passado eu tenho conversado com essa comissão. Ela é uma comissão recente, né? Ela já existia, mas a composição hoje é recente. E um dos interesses dele também é promover o direito esportivo com eventos e tudo mais. Então, eu compartilhei com os senhores a minuta, até para que a minuta, como é um pouco extensa, não tenha que ficar lendo aqui. Então, há necessidade de leitura da minuta? Ok. Então, como não há necessidade da leitura da minuta, eu vou colocar essa minuta em discussão agora. Alguém gostaria de discutir ela? Esse convênio, você poderia assim falar mais assim, como que vai ser esse convênio? Alguma coisa assim, no geral? Troca de materiais, estudos em conjunto, criação de grupos, publicação em revistas e sites, tanto deles quanto nossa. Eventos em conjunto, por exemplo, a gente teve aquele da SBDD e eles indicaram membros, eles também nos pedem membros, o GED está fazendo esse curso da Justiça Desportiva que vai abrir para todos nós também, então a gente fez um curso aqui, abre para eles, seria mais nesse sentido, fazer essa promoção da educação do direito esportivo, né? Propagar mais o direito esportivo e aprimorar tecnicamente, então ele é mais técnico, científico, assim. Ótimo. Mais alguém? Inclusive, já que você falou isso daí, num ângulo aqui, uma visão rápida, é um meio também de todos participarem, né? Uma integração geral de toda a comissão. Não, e outra coisa, às vezes a gente não tem nenhuma revista para publicar aqui. Eles têm. Então, é só a gente encaminhar um artigo para o edital que eles aceitam por ser da nossa comissão. Claro, você tem que cumprir os requisitos do artigo, mas é uma forma de comunicar muito mais fácil do que você não ter. Então, algumas pessoas nem acesso a uma publicação de revista assim tinham. A gente passou por isso na época, não sei se vocês se lembram, na época da pandemia, que a gente elaborou aqueles artigos e tivemos problemas para publicar, né? Sim. Inclusive na época de fazer curso também, de dar curso na ESA, não tinha quantidade de pessoas suficiente. Exato. Aí aperta, que fica ali e tal. Aí dessa forma abre o leque. Mais alguém? Então todos estão calados. Coloque em votação o termo de convênio acadêmico da Comissão de Direito Esportivo da OAB do Espírito Santo com a Comissão Nacional de Direito Esportivo da Associação Brasileira de Advogados, a ABA. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 5º item, por favor. Item 5, aprovação da proposta de funcionamento de uma biblioteca em formato digital abarcando obras do direito desportivo, a ser ofertada pela OAB do Espírito Santo aos advogados e estagiários regularmente inscritos. Autor, grupo de trabalho criado para elaborar uma proposta de funcionamento de uma biblioteca em formato digital, abarcando obras de direito desportivo, a ser ofertada pela OAB Espírito Santo aos advogados e estagiários regularmente inscritos. Passo a palavra ao relator do grupo de trabalho, doutor Bruno Rua. Doutor Bruno, como eu sei que o senhor já compartilhou o relatório, tendo visto que ele é pequeno, o senhor poderia fazer a leitura dele para nós, por favor? Sim. E quero parabenizar também ao grupo de trabalho, porque a gente conversou sobre isso na última reunião passada, que era para adiantar todos os projetos
que era do triênio anterior, e já nessa primeira reunião já entrou essa proposta. Então, parabéns pelo trabalho que compõe esse grupo, o doutor Bruno e o doutor Ronen. Vou localizar aqui, presidente. Sem problemas. Temos todo o tempo do mundo para você. Então, como vocês já tiveram oportunidade, foi divulgado aí no nosso grupo. Em resumo, eu, como estava encarregado, né, da relatoria desse projeto, eu fiz uma pesquisa sobre esse tipo de serviço oferecido nessa biblioteca virtual e cheguei a essa empresa que chama Minha Biblioteca, que me pareceu a mais capacitada aí no mercado, até pela quantidade de livros, né, de obras que ela tem disponível no acervo dela, que é em torno de 2.300. E entre elas tem algumas, sim, de direito esportivo, não são muitas, infelizmente, mas tem algumas. Então, foi preparado um ofício, que é uma sugestão de contratação desse serviço à diretoria da Ordem. E eu vou passar a ler agora a minuta desse ofício. Excelentíssimo senhor doutor presidente da OAB Espírito Santo, nos debates realizados entre os membros da Comissão de Direito Desportivo da OAB-ES, surgiu a ideia de encaminhamento de sugestão à diretoria no sentido da disponibilização aos advogados regularmente inscritos de acesso a uma biblioteca virtual de obras jurídicas, incluindo a temática do direito desportivo, como instrumento essencial para o desenvolvimento dos trabalhos inerentes ao exercício da advocacia. Após a realização de pesquisa sobre potenciais prestadores de tal serviço, identificou-se a sociedade empresária denominada Minha Biblioteca Limitada, a qual possui em seu acervo mais de 2.300 títulos nos diversos ramos do direito, abrangendo obras de renomadas editoras, tais como Saraiva, Método, GEM, Atlas, Forense, etc. No mês de setembro de 2021, foi realizado um contato com o representante da referida sociedade empresária para fins de apresentação de um orçamento para atendimento da OAB-ES, onde foi informado que o valor unitário de acesso ao serviço equivaleria à quantia de R$ 3,90. Faltou aqui só que esse valor é por mês, o qual, devido ao decurso do tempo, deve ser atualizado, bem como deverá ser fornecido o número exato de assinaturas pretendidos pela ordem. Outrosim, o representante da sociedade empresária Minha Biblioteca colocou-se à disposição para agendamento de uma reunião virtual, na qual seria realizada uma demonstração do serviço a ser disponibilizado, colocando-se à disposição para esclarecimentos de dúvidas porventura existentes, caso seja de interesse de algum membro da diretoria. Por fim, para fins de avaliação do serviço oferecido por parte da OAB-ES, poderá ser fornecido um acesso gratuito por um período determinado. Dessa forma, encaminha-se a presente sugestão de contratação do serviço de biblioteca virtual oferecido pela sociedade empresária Minha Biblioteca Limitada, de forma a propiciar aos advogados uma importante ferramenta de consulta para o desempenho da atividade da advocacia. Outrosim, coloco-me à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários, renovando a Vossa Excelência os elevados votos de estima e consideração. Gabriel de Carvalho Costa, presidente. Vamos incluir aqui, depois o seu nome também, Bruno, como relator. É uma consideração aqui, que ainda não sei, esse ofício seria encaminhado por meio físico ou eletrônico? Não, ele é eletrônico. Eletrônico? Porque eu até tenho, quando eu fiz o contato com a empresa, eles me enviaram o arquivo, está em Excel, contendo o catálogo das obras. Só que ele é muito extenso
Por isso que eu estava perguntando. Se fosse físico, acho que não valeria a pena imprimir. Sendo Não, eletrônico, vamos acho botar o anexo. Vamos botar em acho que anexo. seria válido encaminhar como anexo esse catálogo, esse arquivo, né? Contendo o Perfeito. catálogo. Perfeito. Alguém tem alguma dúvida sobre esse plano apresentado, a proposta? Alguém gostaria de alterar a redação do ofício? Bom, me parece também perfeito, eu não alteraria absolutamente nada. Nesse sentido, senhores, eu vou colocar em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, então. Vamos para assuntos gerais, que é o nosso sexto e último item da pauta. Assuntos gerais são sempre os últimos itens da pauta. Bom, não gostaria de adentrar nesses assuntos, mas eu acho que seriam coisas para a gente pensar para a próxima reunião. Primeiro, a gente tem que pensar nos eventos que a gente vai organizar, lembrando que tem Copa do Mundo, o ano vai ser mais curto em vários sentidos, e a gente tem que pensar muito nisso, pensar nos próximos eventos. Então, eu gostaria que isso fosse trazido pelos senhores ao longo aí desse próximo mês, para incluir numa próxima ordem do dia, para que a gente faça uma análise, né? E faça votação ou discussão, o que seja, pode ser nem que seja aprovado agora. Eu não acho, e entendi que não seria a melhor coisa esse ano fazer aquele calendário com os possíveis eventos ou previsão de eventos, justamente porque é um calendário um pouco tumultuado este ano. Eu acho que a gente deve ir vendo a necessidade de um evento, vendo o que nós vamos fazer, utilizar outros que a OAB já está em parceria. Provavelmente a gente vai fazer um evento com a aba na hora do ato da assinatura, um evento simbólico, algo interessante. Então, eles vão vir de Brasília para cá para fazer essa assinatura. É importante trazer isso. E eu gostaria que a gente começasse a pensar um pouco para o futuro com relação a eventos. Eu gostaria muito que neste triênio nós fizéssemos aqui no Espírito Santo um congresso, um grande congresso. Algo que pudesse colocar o Espírito Santo em definitivo no mapa do direito desportivo e não sair. Então, vejam que eu falei no triênio. Não é para a gente fazer isso para amanhã, nem para o final do ano. Acho nem que esse ano é possível fazer. Mas um evento de grande porte como esse precisa ser feito com um planejamento assim para que dê certo. A gente fez ano passado esse evento, que foi um evento de encerramento e foi um pequeno teste para a gente ver a questão de custos, participação e trabalho dos membros, todas essas questões. Então, isso precisa ser planejado, planilhado, entender os temas, assuntos. Há muitos anos atrás, teve aqui, que na época era o Sheraton, hoje não é mais o Sheraton ali, Sheraton, era o Radisson, então, mas é no mesmo lugar que mudou o nome. Um evento muito interessante que foi de processo civil, trouxe do Brasil inteiro grandes membros. Eu queria fazer um evento semelhante àquele. Eu acho que teria um impacto interessante, já estaria todo mundo no hotel, um hotel que tem uma estrutura maravilhosa, acomodaria os visitantes, acomodaria a gente, e poderia ser algo muito grande. A gente pode trabalhar para, nesse congresso, ter apresentação de trabalhos, ter nesse congresso até alguma área lá que a gente una membros, por exemplo, da Justiça Desportiva, e faça algum encontro que também sirva para eles adotarem alguma normativa, não sei, mas eu gostaria que começássemos a trabalhar nisso. Então, esse assunto provavelmente vai começar a vir na pauta para a gente começar a definir essas coisas. Outro assunto geral é que a gente precisa resolver a questão do evento de lançamento do canal de denúncia. Precisa resolver isso o mais rápido possível. Está muito travado. A gente precisa organizar isso. A terceira coisa é o evento de lançamento do Tribunal de Justiça Desportiva Unificado. Também está travado isso. A gente precisa acelerar esse processo. Com relação ao canal de denúncia, é um ponto importante. Da mesma forma, Vitor, que a gente precisa ter uma pessoa para mexer no e-mail do tribunal, do TJDU, a gente precisa ter uma pessoa para cuidar. E eu gostaria de delegar algum membro para ficar responsável para olhar o e-mail do canal de denúncias, porque esse membro pode deliberar logo em seguida.
né? Para quem não se lembra, as pessoas mandam um e-mail noticiando algum fato para o canal, por e-mail, que é um e-mail aqui, denúnciasnoesporte@oabs.org.br. É um e-mail que é possível ter acesso e algum membro poderia ficar responsável por checar esse e-mail e dar a deliberação, conversar com quem for possível para dar aquele primeiro passo. Então, eu gostaria de ver quem estaria disposto a fazer isso. Tem alguém que está disposto a fazer isso? Roberto e Fabiano? Pode ficar com os dois também. Eu acho que é importante. Eu acho que é importante. Depois a gente conversa melhor sobre o assunto, eu passo os detalhes. Com outra coisa, no ano passado, logo no início, acho que foi na segunda reunião ordinária, nós criamos um podcast, vocês se lembram? Criamos um podcast e ele foi deliberado, foi aprovado pela diretoria, mas ficou no setor de comunicações. Eu gostaria que tivesse alguém que pudesse tomar a frente desse trabalho, alguém que pudesse conversar com o pessoal da comunicações e deliberar um pouco sobre isso. Alguém pode fazer essa questão do podcast? Seria... Entendi muito bem. Está travado onde? No setor de comunicações. Aqui dentro da ordem mesmo. Dentro da ordem mesmo. Eu acredito que seria o trabalho mesmo de ir lá, conversar, entender o que está acontecendo, o que é preciso ser feito. Seria uma delegação de um serviço que seria aqui da presidência, para tentar destravar. Mais alguém com Eliara? Alguém com influência política aqui dentro? Outra coisa, eu acho que o doutor Eric quer falar sobre isso. Ano passado, nós até criamos... A doutor Rony, além de revisar as atas, eu vou te pedir uma gentileza para revisar também a questão dos projetos que estão pendentes. Eu até fiz um levantamento naquela prestação de contas, mas seria bom revisar nas atas, ou seja, pega as atas e revisa nas atas alguma coisa que ficou pendente. Eu acho que é importante, né? Eu acho que pode ser que alguma coisa pode ter passado. É bom que a gente passe um pente fino aí e faz um cheque duplo. O que a gente estava conversando é que projeto sobre os grupos de estudo de direito esportivo. A gente fez aquele primeiro evento que o Vitor até muito bem conduziu, e nesse evento a gente criou um grupo, tem um grupo criado para isso com os principais líderes, mas esse grupo ele não avançou. Ele não avançou, assim, a gente não soube o que fazer com esse grupo ainda, então a gente precisava criar alguma coisa nesse sentido, pensar em algo para desenvolver, para estar na próxima reunião, trazer alguma ideia. Eu preciso que todos vocês pensem em alguma coisa para a gente discutir sobre isso. Dessa vez não vai ser um projeto que vai chegar aqui para só votação, a gente vai ter que discutir e chegar em algum lugar. Existem esses processos, obviamente, que já estão mais encaminhados, mais simples, e outros que a gente precisa evoluir um pouco o pensamento, né? Então, tá também isso... Eu estou fazendo essas menções para constarem na ata também, sim, né? Sim. Seja importante. Vai estar gravado, não tá? Tá, e vai ser incluídas na próxima, para serem incluídas na próxima. Eu acredito que as minhas são, e eu vou passar a palavra para o doutor Eric. Oi. Então, Gabriel até estava comentando em relação ao grupo de estudo, né, Gabriel? A gente estava conversando sobre isso. Hoje eu estou, né, como professor orientador do GED da PUC do Paraná. E aí, primeira conversa que seria no sentido também da gente poder fazer trabalhos juntos, fazer parceria, enfim, junto com o grupo de estudos lá, junto com a comissão aqui. Eu acho que é importante. Esse ano, eu comecei ano passado, esse ano estou como titular. O grupo é muito bom, os meninos lá, as meninas são muito, muito estudiosas, muito aplicadas, enfim. Eu acho que é interessante para a gente poder ter esse contato e ter essa troca, esse intercâmbio aqui. Eu acho que vai ficar bem interessante para
a gente poder trabalhar. E aí, já entrando nesse assunto do grupo de estudos aqui, é algo realmente que, mais um assunto que a gente já conversou bastante, tenho certeza que tem todo um processo que a gente pode e deve, sim, caminhar, porque a demanda existe, né? Até mesmo em termos de universidades aqui, pessoas que me procuram daqui do próprio estado, perguntando sobre o grupo de estudo. Então, eu acho que basicamente é isso que a gente puder depois pensar nesse intercâmbio já numa realidade já com a PUC lá do Paraná, a gente já está aqui à disposição para poder iniciar qualquer tipo de trabalho, tá bom? Obrigado. Doutor Eric, eu vou dar a sugestão no sentido de que pensem em alguma coisa, você junto com os seus alunos, e já tragam para a próxima pauta. Eu acho que é legal ter o que a gente pode fazer, eu acho que seria bacana já ter incluído isso como item de pauta. Eu acho que seria muito bom. E aqueles que quiserem participar dessa reunião, a gente vai tentar fazer a sistemática de novo da híbrida, e eles participam da reunião também. Já estão todos devidamente convidados. Alguém gostaria da palavra? Alguma coisa para mencionar sobre assuntos gerais? Bom, antes de encerrar, então, acredito que essa fase foi superada da ordem do dia, nenhuma matéria mais será discutida hoje. Então, conforme prometido no início, nós vamos fazer agora uma solenidade entre nós de posse, lembrando que a gente teve a posse no último dia 26, foi uma posse geral, e aí eu gostaria muito de fazer uma posse mais pessoal com vocês. Vocês estão sempre aqui conosco, juntos, e eu acho bem legal. Então, eu vou começar dessa vez de trás para frente, vou convidar primeiro os membros que estão sentados para vir receber o seu certificado de posse. Alguém poderia ficar responsável por tirar uma foto? Nossa, acho que seria legal. Chama a mesa o doutor Bruno Rua Batista. Peraí, só uma coisa, com mãozinha em cima de mãozinha não dá. Apaga a foto. Convido à mesa a doutora Daniele Souza Pereira. Eu falo. Peraí. Tirou direito? Tirou? Então, o Rony entrou na frente da foto. Tira mais um para garantir. Convido à mesa a doutora Eliara Vieira Brant de Matos. Convido à mesa doutor Eric Alves Azeredo. Convido à mesa Roberta Cristina Menezes.
entregamos agora o certificado do Dr. Gabriel de Carvalho. Convido o Dr. Vitor para entregar. Aproveitando, entregamos o certificado do Dr. Vitor. Chamamos agora a doutora Ellen Lima Fante. Eric Fabiano. Fabiano. Fabiano, simbolicamente. Convidamos Dr. Rony Pimenta da Fonseca para receber o certificado de posse. Dá o meu simbólico para ele. Chamamos à mesa o Dr. Fabiano. Todos os empossados, passa a palavra ao presidente. Todos solenemente empossados, quero agradecer a presença de todos. É um grande prazer abrir esse ano agora, estamos aqui em mês de abril, tem muita coisa para acontecer. E eu quero agradecer pela participação fervorosa de todos na reunião de hoje. Mas, sem brincadeiras, eu quero agradecer por tudo. Eu acho que teremos um ano muito bom. Precisamos trabalhar mais, precisamos propor mais coisas, né, na nossa reunião. Ter novas ideias, ver experiências, entender o que está acontecendo lá fora e trazer para cá para que a gente possa resolver. Acho que foi muito produtiva, conseguimos resolver tudo em pouco mais de 1 hora e espero que a gente continue nesse ritmo, porque todos facilitam. Eu vou convidar todos após o encerramento para tirar uma foto oficial de todos nós lá fora. Eu vou tirar uma primeiro com certificado, depois a gente tira uma sem certificado e assim será. Então, eu dou por encerrada essa primeira reunião ordinária da Comissão de Direito Esportivo de 2022. Uma boa tarde a todos e bom trabalho.